Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Cumprimentamos todos aqueles que acompanham nossos estudos, lembrando que neste trimestre temos o tema de família e já estamos na 13ª lição. E o título dela é Lições na Família de Jacó. Tem como texto áureo a palavra de Romanos capítulo 9 e o verso 8, que diz: não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E neste assunto, tratando de família, vamos estar verificando, poderíamos falar a família de Isaac e Rebeca, os pais, a situação tão admirável e ao mesmo tempo nos deixando perplexos de uma família, um casal abençoados, gerando 2 filhos, onde um deles, de fato, se inclina para as coisas de Deus e o outro, ao contrário, não valoriza as coisas de Deus. Donde este texto áureo, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Ou filhos de Deus são aqueles, numa mensagem atual e não em Gênesis, todo aquele que aceita Jesus, que vem a Ele, recebe a adoção de filhos. Os que têm fé nele, como teve Abraão. Portanto, a nossa lição vai estar considerando este assunto. Lembrando que temos a leitura bíblica no capítulo 25, verso 31 e 34, que vamos ler na oportunidade do desenvolvimento, quando tratarmos o assunto deste texto. E quanto ao esboço, como sempre, temos trazido o estudo das nossas lições numa introdução e numa conclusão, sendo que o desenvolvimento todo é baseado em 3 subtítulos: uma disputa espiritual entre irmãos, um segundo subtítulo, bênçãos em meio a dificuldades, e terceiro, uma prudente reconciliação. Ou seja, dentro da família, problemas que surgem, no caso, entre os irmãos Jacó e Esaú, mas Deus sempre presente e socorrendo aquele que valoriza a sua obra, as suas promessas, que leva em conta os seus mandamentos, os seus princípios e livra naturalmente de toda situação difícil que possa se encontrar, até mesmo dentro de uma família. E a nossa introdução, então, vai dizer: queremos falar a respeito de alguns acontecimentos relacionados à história de Jacó, como as dos demais patriarcas. A maioria das experiências daquele que seria chamado Israel,
o que luta com Deus, se dão num contexto fortemente familiar, envolvendo seu irmão Esaú, seus pais Isaque e Rebeca, e os membros da família que ele próprio veio a estabelecer pela graça e misericórdia de Deus. E, naturalmente, podemos extrair importantes lições desses relacionamentos. O casal abençoado de Isaque e Rebeca, tendo lá os seus contratempos, agora esses contratempos que eles estão sofrendo envolvem os seus próprios 2 filhos, que são gêmeos no nascimento, mas, entretanto, já demonstram ter inclinações totalmente diferentes daquilo que se refere às coisas de Deus. Jacó, preocupado, desfrutar das bênçãos de Deus, enquanto que Esaú não está preocupado com isso e nem valoriza tal questão. Mas vamos para a sequência da nossa lição no histórico da vida de Jacó, dentro da família de Isaque e Rebeca, tendo o seu irmão gêmeo Esaú como uma situação que é criada e que o faz ter preocupação por muitos anos. Passando para o primeiro subtítulo, uma disputa espiritual entre irmãos. No lar é normal termos algumas situações de contrariedade entre irmãos. Temos algo especial quando o assunto da contenda, da disputa, do debate ou das diferenças estarem envolvidas ou relacionadas àquilo que é o dedicar-se, o querer, o validar ou valorizar as coisas de Deus. Assim, nesse primeiro subtítulo, uma disputa espiritual entre irmãos, temos um primeiro texto, um primeiro parágrafo que diz para nós: fala-se muito sobre o relacionamento conturbado entre Jacó e seu irmão gêmeo, Esaú. No entanto, precisamos ter cuidado em nossos juízos sobre os episódios desse relacionamento para não cometermos injustiça contra aquele de quem as Escrituras dá testemunho de ter agradado a Deus. Não significa que Jacó tenha sido perfeito em todos os seus caminhos, mas é preciso lembrar que o objetivo primário da história sagrada é mostrar como Deus acolheu Jacó e não Esaú, para ser o depositário da promessa feita anteriormente a Abraão e Isaque. Essa eleição divina é de fundamental importância para compreendermos a atitude de Jacó em relação a seu irmão e como as consequências da disputa e do relacionamento conturbado entre ambos resultaram providencialmente na realização do propósito divino. Muito bem, vamos estar relembrando as coisas. Isaque e Rebeca, ela foi a companheira escolhida por Deus para formar a família de Isaque e Rebeca. Mas observe, abençoados os pais, entretanto a vida foi difícil para eles, começando em que a própria Rebeca era estéril, e isso levou 20 anos de expectativas, esperanças, dores ou outras situações que poderiam inquietar o coração desses pais. Até que depois de 20 anos, aí sim, Deus vem intervir, dando a Rebeca a propriedade de gerar filhos. E no seu ventre estão 2 filhos
os gêmeos para a vida que vai se citar, a história que vai acontecer. Nesse primeiro parágrafo que lemos, nós temos em Hebreus capítulo 11, verso 9, apresentando agora os textos bíblicos que poderemos estar citando. Capítulo 11, verso 9 de Hebreus, lembremos que capítulo 11 é daqueles heróis da Bíblia Sagrada, os heróis da fé, os aprovados por Deus, citados um após outro. E no verso 9 não faltou também a citação de Jacó, como um homem aprovado por Deus e que aguarda o grande dia da vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja e os sermos levados para os lugares celestiais. Então, capítulo 11, verso 9, Jacó, aprovado por Deus e na expectativa da bênção futura da vida eterna. Em Gênesis capítulo 25, verso 21 e 23, vamos estar acompanhando os textos bíblicos que vão nos dar esta história. Assim, capítulo 25, conforme apontado em tela, esse texto que vai com o verso 21, 22 e 23, e que nos diz assim: 21, Isaac orou instantemente ao Senhor Deus por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor Deus ouviu a sua oração, ou as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor Deus. E o verso 23 diz: e o Senhor Deus lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Observe bem, já no início, ainda na gravidez, Rebeca orando a Deus, perguntando a Deus dessa situação diferenciada que ela percebia em si, perguntava a ela: mas foi assim? Olha como está a minha situação. Porque as 2 vidas dentro dela estavam em movimentação, ou colocando-se outra palavra, em luta. Parece que não se entendiam bem lá no ventre, se incomodavam um com o outro. Ela percebendo foi orar, e Deus falou. E vamos aproveitar esse texto, quando Deus fala de pessoas no ventre e diz: 2 nações estão no seu ventre, uma será maior do que a outra, mas a maior servirá a menor. Ou seja, a menor, essa sim é mais importante e abençoada, enquanto que a outra vai servir a essa. Já está ali, a mãe sabendo, 2 crianças então, 2 povos, Deus falou povos, nem falou 2 meninos, falou povos, e já a situação de que o menor é que teria a preeminência. Já em Romanos capítulo 9, após o nosso texto áureo, no capítulo 9, nos versos 10 de Romanos até 16, nós vemos as Escrituras dizendo, ou Paulo fazendo sobressair, falando desses 2 meninos que viriam do ventre de Rebeca. Assim, o verso 10 diz: e não somente esta, Rebeca, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme,
não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Aí, aquilo que precisamos conferir e entender, que sem Deus operando em nosso favor, nada podemos fazer. E aqui já está uma chamada especial para Jacó, desde o ventre de sua mãe. Como também o texto apontado aqui nos ajuda, em Malaquias, o último profeta no chamado Antigo Testamento, ele mesmo recebe de Deus revelações e passa para o povo de Israel desde aquele tempo antigo. E a expressão de Malaquias, então, no capítulo 1, verso 2 e verso 3, é esta: eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ou seja, 2 filhos no mesmo ventre, e ali já estava a sorte de cada um deles, selada por Deus, e é Deus mostrando a um povo de dura cerviz, um povo rebelde, contradizente em todo o tempo, que era amado e deveria corresponder ao amor de Deus como a fidelidade de serviço, o andar nos seus caminhos e o chegar-se a Ele com louvores e ações de graça. Mas, observem, o povo de Israel sempre foi uma luta, sempre se desviando do seu Deus, mas foi amado desde o ventre da mãe de Jacó, porque Jacó é Israel, ou o pai de toda a nação, chamada depois Israel. Mas vamos continuar no segundo texto, ou um segundo parágrafo, está em tela. Sendo, pois, essa disputa entre irmãos sinalizada já no ventre de Rebeca, e depois, quando do nascimento dos gêmeos, pelo fato de Jacó nascer agarrado ao calcanhar de seu irmão, daí o seu nome Jacó, que significa suplantador, outra forma de falar, o que toma o lugar do outro. É no primeiro incidente envolvendo ambos já crescidos, que se revelará a disposição de um pelas coisas terrenas e do outro pelas coisas espirituais. Jacó, tendo se tornado um homem simples, habitando em tendas, não tinha o mesmo interesse que seu irmão Esaú por grandes feitos e demonstrações de força e perícia física, o que era um indicativo do caráter de cada um. No caso de Jacó, era o mesmo tipo de simplicidade que havia feito de Abraão e Isaque, peregrinos na terra, predispondo-se a evitar contendas por coisas materiais e a esperar nas promessas de Deus. Esaú, por sua vez, na sua abordagem prática desta vida, mostrou-se tão interessado e incapaz de mensurar a grandeza das promessas divinas, das quais deveria ser o herdeiro, por sua condição natural de primogênito,
que preferiu trocá-las para satisfazer um apetite carnal. Este episódio revela, então, que a disputa entre ambos não era natural, mas de ordem espiritual. Enquanto um amava as coisas de Deus, a ponto de valorizá-las sobre qualquer bem ou esforço material, o outro as considerava inferiores às necessidades mais básicas do corpo, o que era o mesmo que desprezá-las. Observe bem esse texto que estamos lendo. E aqui quero aproveitar e dizer: nasce o primeiro, sim, sai primeiro Esaú. E esse nome Esaú é referente à sua aparência, o seu aspecto cabeludo. Então, Esaú, traduzido na língua, vamos dizer, anterior, de onde veio o nome, significa cabeludo. Nasceu cabeludo, vamos colocar o nome dele de cabeludo. Seria uma decisão do momento. Mas observe que está saindo um e o outro já tem a mão agarrada no pé do seu irmão gêmeo. Sendo o segundo, vem o outro e coloca o nome de Jacó, que significa suplantador, o que vai passar à frente ou que toma o lugar do outro. E aí está a história e o nome dos dois. Nada bonito em si mesmo, talvez, mas tem algo de Deus aqui que já está falado, que aquele que nasceu por último vai ser o suplantador, vai estar à frente. E muitos colocam que o significado da palavra Jacó é mentiroso. Nada disso. É muita falha de entendimento de chamar Jacó de mentiroso. Ele é suplantador. Ou seja, desde o ventre já amado por Deus, vai estar à frente. Porque interessa-se pelas coisas de Deus, ama a Deus e Deus vai fazê-lo progredir e ter sucesso na sua existência. Nada baseado em mentira. Outras coisas acontecem na vida, mas nada de Jacó. Observe, Jacó nunca foi injusto ou uma pessoa não reta ou mentirosa. Não. Viveu a vida da melhor forma possível. Em todo tempo, homem trabalhador, cumpridor das suas promessas ou dos seus compromissos. Mas vamos continuar e vendo nesse segundo subtítulo, nesse segundo texto, alguns textos bíblicos aqui apontados, como Hebreus capítulo 11, os versos 13 a 16. O verso 13 inicia dizendo: todos os personagens do capítulo 11, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que busca uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E assim, outros textos mais nós vemos nas Escrituras, que vão colocando esta história com seus detalhes. Observem em Gênesis capítulo 13, versos 7 e 9, está escrito assim: e houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló. Aqui, sem estar lendo, lembremos daquela história de Abrão e Ló. Ele tinha o outro sobrinho,
e os pastores brigando entre si pelo espaço de terra, sendo que os pastores, de um lado de Ló e de outro lado de Abrão, estavam em contenda porque a terra não era tão espaçosa para a abundância de gado que já tinham. Mas Abrão, olha aí, apesar de ser tio, pacificamente chama o seu sobrinho: somos irmãos, somos da mesma família, não vamos estar discutindo ou brigando, mas escolha para onde você quer ir. A terra está sendo pequena para nós aqui, você escolhe um lado e eu vou para o outro. E temos Ló escolhendo as campinas do Jordão, na região de Sodoma e Gomorra. E foi para lá. Sendo sobrinho, ele deveria dar prioridade de escolha para o tio. Mas o tio não, escolhe você, pacífico, sem contenda e confiado em Deus, porque Deus tinha dito a ele que lhe daria aquela terra. Pronto. E lá foi Ló para um lado e Abraão ficou ali para não terem briga entre si. Mas é quando Deus, observe bem, vai dizer a Abraão: eu sou o teu galardão, eu sou o teu prêmio, a tua recompensa. Se um escolheu segundo o ver dos olhos, o outro esperou em Deus, e Deus lhe diz que ele mesmo, Deus, é a sua recompensa. De igual modo também, temos Isaac, que é pacífico, e depois Jacó também, sempre não se envolvendo em coisa alguma que possa dar contenda, sempre cumpridor daquilo que falou ou dos compromissos que assumiu. Também aqui em Gênesis, no capítulo 26, nós vamos ter mais história de Jacó. E assim, nessa leitura do capítulo 26 de Gênesis, versos 12 a 17, nós vemos que Isaac também, como seu pai Abrão, então, até então, naquele passado do capítulo 13, é perseguido, é afligido na terra da peregrinação, mas ele é pacífico e não cria problema nenhum e segue em frente a sua vida, e como peregrino mesmo, passa de lugar para lugar, evitando as contrariedades. Mas vamos para Gênesis capítulo 25, verso 29, onde está o início do assunto que leva a esse debate ou esta situação de conflito entre Esaú e Jacó. O verso 29 diz: e Jacó cozinhara um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom, Edom vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Pronto, aí está a disputa espiritual entre irmãos. Um dá valor e o outro não dá valor nenhum às coisas de Deus. Mas vamos prosseguir na nossa lição, ainda nesse subtítulo, uma disputa espiritual entre irmãos. Temos um terceiro texto, um terceiro parágrafo. O episódio seguinte desta disputa nos mostra a importância da participação dos pais no desenvolvimento espiritual dos filhos,
bem como na percepção de conflitos desta natureza, orientando-os quanto à prioridade do reino dos céus sobre os cuidados desta vida. Não cabe a nós julgar o apreço que Isaac mantinha pelos talentos mundanos de Esaú, a ponto de o patriarca apenas tardiamente compreender que Deus havia escolhido Jacó para ser o primogênito. Mas, sem dúvida, a importância que Rebeca dava à simplicidade e interesse de Jacó pelas promessas foram indispensáveis para que ele tivesse essa atitude de lutar com Deus para receber a bênção que lhe estava destinada. E, como no caso anterior, é no desenlace dos acontecimentos que vemos se manifestar esse conflito entre irmãos, não apenas na ordem familiar, mas em um plano espiritual. Esaú, ao invés de aprender a lição de que havia errado ao desprezar a primogenitura e de que agora era punido ao ter sua bênção tomada, entre aspas, por Jacó, passou a odiar seu irmão, mostrando com isso que era do maligno, porque o ódio não é de Deus. Por outro lado, notemos que o mesmo Isaac reconhece a soberania divina em não ter escolhido segundo a carne, assim como a mão da providência divina em tudo o que havia acontecido, confirmando sua bênção sobre Jacó e livrando-o das mãos do odioso Esaú. Nesse texto em tela, quero fazer outra vez o destaque, que muitos dizem que Jacó é mentiroso, que roubou a bênção do seu irmão. Não, já comprou lá atrás. E chega na hora de Isaac abençoar ao filho, dentro do costume de passar para ele as bênçãos de Deus, quem se apresenta é Jacó, no momento que Esaú está ainda caçando algo para trazer para o pai então abençoá-lo. Não foi engano, não foi mentira, foi providência, porque Isaac estava errando no fato de querer abençoar um quando Deus já tinha falado que era o outro. Foi quando também Rebeca, com firmeza naquilo que Deus tinha falado, conduziu o filho Jacó no lugar de Esaú, porque o pai amava Esaú por ser isso e aquilo, segundo as vantagens e famas deste mundo, enquanto o outro era quieto, pacífico e amava as coisas de Deus. Pois é, Isaac nesse tempo estava cego, não percebeu nada, mas naturalmente no desenvolver dos assuntos aí ele desperta. Pronto, abençoei o que eu não queria, mas depois cai em si. E a esposa do lado pode ter orientado, lembrado, lembre-se que a benção, desde quando eles ainda estavam no ventre, Deus já tinha falado que era de Jacó. O importante, gente, que não foi questão de mentira ou de roubar a benção. A benção era de Jacó desde o ventre. Isso que precisamos entender, porque depois o próprio Isaac chama o filho Jacó, agora sabendo que era Jacó, e repete a bênção com muito mais riquezas de uma promessa, de uma bênção da parte de Deus, que um pai passava para o filho. E depois no capítulo 28 é o próprio Deus que abençoa Jacó como sendo aquele que dará continuidade à linhagem abençoada, Abraão, Isaac e Jacó, José, Moisés e etc. Então não é porque houve mentira, Deus não tem parte nisso. Deus já tem o seu desígnio e as coisas aconteceram para dar o propósito de Deus. E assim temos textos diversos em Gênesis e outros textos na Bíblia que vão confirmando estas coisas. Dentro da tela que está
para nós vermos. Gênesis 27, versos 30 a 34. Vamos ver qual era o coração de Esaú, porque começa dessa forma. Quando ele percebe que Jacó já fora abençoado, é o verso 30. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o também, e será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também, a mim, meu pai. Pronto, tinha perdido a primogenitura, e agora é o brado, é o clamor, é o choro, porque o pai já tinha abençoado o outro. No verso 41, logo à frente, está escrito, e quando eu destaco mais uma vez, olha o coração de Esaú. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado, e Esaú disse no seu coração, lá no seu íntimo: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Aí está, temos um novo Caim nesse cenário todo. E lá em Hebreus capítulo 12 se vê esta coisa: Jacó abençoado e Isaque rejeitado. Na primeira carta de João, no capítulo 3, passagem que a gente conhece, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que matou seu irmão. E aqui também, mesmo caso, dois irmãos e um querendo matar o outro, e esse um requerendo ser reconhecido por Deus, ou a bênção da primogenitura, quando na verdade seu coração está cheio de ódio pelo outro, e no tempo que devia valorizar as coisas de Deus, ele viveu à vontade como quis, e agora vai lamentar? Não adianta. Mas, como disse antes, Gênesis capítulo 28, os 4 primeiros versos, está escrito: Isaque chamou a Jacó e abençoou, e ordenou-lhe e disse: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Pandã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Pronto, aqui temos então o Isaque, conforme dissemos, mandando Jacó para ir para a casa dos seus tios e ali escolher uma esposa para si. E o abençoa ricamente, que é os versos 3 e 4, na sequência do capítulo 28. Ou seja, agora Isaque está consciente, atento a quem pertence a bênção da primogenitura, não aquele que chora quando vê que perdeu, mas aquele que sempre valorizou e buscou, como é o caso de Jacó. E logo à frente, nesse capítulo 28, é Deus quem abençoa a Jacó. Aí você pode notar, desde os versos 10 até o verso 17,
a história da bênção de Jacó, da parte agora de Deus. Assim posto, e nessa disputa, luta, guerra espiritual entre os irmãos por uma primogenitura, que cabia a um só, nós temos então a sequência das coisas bíblicas de Deus, e Deus então definindo alguma coisa. Conforme nosso esboço, o segundo subtítulo, com o título Bênçãos em meio a dificuldades. E aí temos tão somente um texto, um só parágrafo, nesse segundo subtítulo, e que diz para nós: fugindo da fúria de seu irmão Esaú, mas sob a bênção de seu pai, e com a certeza de que o Senhor Deus o guardaria e prosperaria durante sua estadia em Harã, Jacó chega à casa de seu tio Labão, conhece sua prima Raquel e ali se dispõe a se estabelecer sob o acolhimento e proteção dos seus parentes. Contudo, Labão percebe no parentesco com Jacó algo a ser usado em proveito próprio e com engano procura manter não apenas Jacó trabalhando para si, mas também suas filhas e seus netos ao seu alcance. Mesmo amando apenas Raquel, Jacó sofre o dano a que for induzido por seu tio e agora sogro. Ele é induzido a trabalhar 7 anos por Raquel e 7 anos por Leia. E depois ainda outros anos mais. Jacó sofre o dano a que fora induzido por seu tio. Continua o texto dizendo: depois pressionado pelos ciúmes de suas mulheres e irmãs entre si, e pelo trabalho penoso do campo, Jacó ainda cumpre seus deveres maritais e Deus o abençoa com os filhos, que futuramente se tornarão os cabeças das 12 tribos de Israel. Por fim, quando se vê livre para voltar à sua terra e trabalhar pela sua própria casa, ao invés de resistir à oferta de seu tio, aceita de boa mente, trabalhando por salário, que Labão, por sua vez, irá mudar diversas vezes. O Senhor Deus, porém, faz seu servo Jacó prosperar, mesmo injustiçado, miraculosamente tirando de Labão todo o seu rebanho e entregando a Jacó nos próprios termos em que aquele ajustava com este. E mesmo tendo de fugir a escondidas para a sua terra, Jacó o faz sem nenhuma intenção de prejudicar Labão, no que o Senhor Deus o abençoa e o guarda contra as más intenções do tio, de maneira que ambos acabam por se despedir em paz. E aqui estamos nesse texto único do segundo subtítulo, Bênçãos em meio a dificuldades. Agora na casa do tio, ele querendo casar-se com Raquel, o tio e sogro depois vai aproveitar da situação e põe-no para trabalhar 7 anos para casar a filha que o outro pediu, Raquel. Mas na hora do casamento, 7 anos depois, em vez de dar, foi escolhida a Raquel, colocou a irmã Leia, o que depois deu lá um estremecimento, mas Labão já com cabeça pensada, não, fique em paz. O costume da terra é dar a primeira mais velha, mas eu te dou a Raquel também, a mais nova, depois de 7 dias que você ficar, vamos dizer, na nossa linguagem de hoje, em lua de mel com a Lia, ou também em outras versões, Leia. Sim, fica com a primeira por 7 dias, depois te dou também a segunda, Raquel, por outros 7 anos que você vai trabalhar.
Ou seja, estava aproveitando, porque viu que Jacó era trabalhador, era abençoado, a sua fazenda tinha progredido muito com o trabalho de Jacó, então está utilizando disso para estar se enriquecendo. Aqui eu faço um comentário, vamos dizer assim, um pai que sabe que o homem que está ali diante dele é sobrinho, mas é um homem abençoado por Deus. Já conhecia a história passada de Abraão, sim, de Isaac, sim, da irmã Rebeca, que Deus separou para ir casar com aquele homem que era próspero, que era rico. Agora ele viu ali o Jacó, que apesar de estar sem nenhum tesouro consigo, veio sozinho com um embornal e o que comer. Agora ele vê, mas ele é abençoado. Ele é filho do Isaac, neto do Abraão, homens de Deus, e prefere entregar, um modo de pensar, as duas filhas para o mesmo homem, não seguindo os preceitos de Deus, mas o costume da terra. Muito bem. E Jacó não entra em contenda. Trata de seguir aquilo que era algo a que foi induzido pelo próprio tio e sogro. Aí nós temos as passagens do capítulo 29 de Gênesis, também capítulo 31, todos eles falando dessa situação de Jacó. 7 anos por Raquel e vem Lia, mas depois recebe a Raquel, mas pelo compromisso de mais 7 anos de trabalho. E depois, quando cumpriu tudo e quer ir embora, o sogro não deixa. Não. Por que você já vai embora? Agora trabalhe com salário, eu vou te dar salário. E o salário será que o gado que vier de tal forma, vamos supor assim, malhado é seu. Os outros são meus. Mas ele via que tudo que vinha de gado era malhado. E ia para o lado de Jacó como sendo o salário dele. Aí ele modificava, não, os listados agora. Aí vinha tudo listado, ou seja, ele, tio e sogro, foi desonesto, é os termos que temos nos capítulos aí 29, 30, etc. Desonesto e mudando o trato. Mas todo o trato que Labão fazia para se beneficiar, dava o contrário, beneficiava Jacó. Até que Deus mesmo diz, agora é tempo de ir embora. 20 anos já naquela terra, 20 anos que aquela contenda com Esaú parece que ficou no passado. Mas ele então vai sair da casa do seu sogro, levando a sua família. Não é adequado. Ele sentiu o clima de que não dava para despedir, porque poderia ser impedido de sair fora. Saiu às escondidas e indo embora, mas nada lesando o sogro. São as narrativas do capítulo 31, verso 22 a 24. Também capítulo 31, verso 43 a 52. E o tio e sogro, quando sabe que ele já foi embora, já há 3 dias, vai correr um encalço do genro, do sobrinho e da sua família. E olha que Deus o protege, porque estando Labão cheio de más intenções, Deus lhe fala numa visão de noite, e dizendo justamente as palavras que ele precisava ouvir: cuide-se e não fale a Jacó nenhuma palavra má ou boa. Ou seja, nada de questionar Jacó daquilo que ele estava em seu coração e tentando fazer. Porque Jacó é inocente de tudo, mas o outro sentindo-se prejudicado, não porque Jacó o roubou, mas Labão percebeu que o seu rebanho estava aos poucos passando para o seu genro, mas era o salário que ele tinha combinado.
Mas, por outro lado, outras coisas levaram a estar com más intenções de talvez ferir, matar o genro e voltar com todo o rebanho e as filhas de volta para a sua casa e para os seus cuidados. Mas Deus o protege. E, por fim, os dois se despedem em paz, entendendo que Deus estava na causa e que as filhas estavam abençoadas porque eram esposas de um homem abençoado por Deus. Olha a história aí, nesse estudo nosso do trimestre, que é a família. Casos de família acontecendo, problemas diversos levantando, riscos de vida. Mas Deus sempre agindo na hora certa. Mas vamos em sequência para o terceiro subtítulo nosso, que é uma prudente reconciliação. No ponto que estamos, Jacó está já longe da casa de seu sogro, já se entendeu com ele, despediram-se em paz, e ele segue. Aí é que vem a lembrança. E o Esaú? O meu irmão irado contra mim. Como estão as coisas? E chega-lhe notícias dizendo que Esaú está atrás dele. Continua. 20 anos se passaram, mas a ira continua a mesma. E é quando então temos no terceiro subtítulo, uma prudente reconciliação. O inevitável reencontro de Jacó e Esaú ensina uma importante lição sobre reconciliação e sobre como devemos buscá-la, mesmo quando a parte ofendida não se mostra totalmente aberta ao perdão, ou quando suas intenções não parecem sinceras. Embora Esaú representasse uma contrariedade no caminho de Jacó, que deveria ser superada para que o patriarca pudesse descansar na bênção alcançada com muito esforço e sofrimento, sua luta afinal era com Deus e não com seu irmão. Por isso, consideramos o encontro com o anjo, Jacó e um anjo, no val de Jaboque, o rio Jaboque. O momento decisivo neste episódio, após prevalecer com o Senhor e assim ter seu nome mudado para Israel, o patriarca havia confirmado sua posição diante de Deus e podia ficar face a face com seu irmão, sem perder a prudência e não se deixando iludir pela atitude receptiva de Esaú. Jacó viu naquele encontro mais do que uma oportunidade de reconciliação, mas um livramento de Deus, pelo que abriu mão de grande riqueza em favor de Esaú, como se este representasse o próprio Deus que o havia salvado. Sim, neste texto que temos aqui, e que está em Gênesis capítulo 33, quando no seu retorno, próximo a se encontrar com Esaú, cujo nome também passava a ser Edom, Esaú, cabeludo, e Edom, referindo-se ao molho de lentilhas vermelho. Aí Jacó vai buscar a Deus, passa a madrugada em luta com Deus. Como seria hoje uma oração, uma insistência, um clamor, um pedido de socorro, livramento, porque sabia que o seu irmão Esaú não estava com boas intenções, mas Deus o abençoou através do mensageiro, o anjo que como que luta com ele, e o anjo não consegue se desvencilhar de Jacó, que insiste em todo o tempo, até, vamos dizer assim, fisicamente retendo, para não ir embora, sem antes abençoá-lo. E o anjo, por fim,
desiste de ir embora sem abençoá-lo e o abençoa. Oportunidade importante para o nosso entendimento, que se tinha Abraão, Isaac e o Jacó, esse Jacó agora tem um nome mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus e prevalece. Qual é a luta dele com Deus? Não é contra Deus, é com Deus, a favor de Deus, na busca das bênçãos de Deus, do livramento de Deus, da proteção de Deus. Ele prevaleceu e foi abençoado. Daí o nome Israel para ele e Israel para os seus descendentes, o povo e nação, que depois vai ter a sua própria história. Uma história de um povo figura, sim, um povo que é como que uma linguagem figurada de um povo-nação de Deus, que seria totalmente diferente das outras nações, como até hoje o é, seguindo aquilo que é a prescrição dada por Deus nos mandamentos que vieram pela mão de Moisés, significando um povo que não é visível, mas é espiritual, aqueles que lutam com Deus e prevalecem. Aqueles que amam a Deus, que confiam em Deus, que buscam a Deus, esses Deus recolhe como seus. É o Israel espiritual, porque na carne temos o Israel como sempre existiu, mas é apenas uma figura de uma descendência abençoada. Mas mais abençoados são aqueles, dentre esses e outros, que se achegam, que buscam, que valorizam ao Deus que é o Criador de todas as coisas. Isso posto, estamos terminando a nossa lição, concluindo o que aprendemos em Jacó, ou nessa história dentro da família de Isaac e Rebeca, com Jacó e Esaú, e a história que seguiu. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Mensagem, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs.
a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.